Leio com vocês hoje o livro do profeta Isaías, capítulo 6. Todos encontraram? Diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, e envia-me a mim. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, precisamos ouvir a tua voz. Tenha misericórdia de nós, fala conosco. Ministra a tua palavra aos nossos corações, que nós venhamos aprender de ti. Que essa semente, Senhor, venha a ser lançada em terra boa. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Nos últimos domingos desse mês, nós temos refletido sobre alguns valores. Refletimos sobre o valor de ter uma vida bíblica. Refletimos sobre o valor do discipulado, refletimos sobre o valor da oração, e hoje eu quero refletir com você sobre a missão que nos foi dada. Para que estamos no mundo? Para que nós fomos escolhidos por Deus? E a decisão de seguir a Jesus deveria então impactar de tal modo a nossa vida, que nós pudéssemos então entender e perceber o que Deus está realizando no mundo, o que Deus está fazendo no mundo. E o mais interessante é que Deus nos convida para viver essa história com Ele. Ele nos chamou para fazermos parte dessa história com Ele. Qual é essa história? Essa história se chama o plano maior de Deus para o mundo. Desde antes da fundação do mundo, Deus já está executando esse plano. Antes mesmo de fundar o mundo, Deus já havia sacrificado o teu Filho Jesus para nos salvar. O homem pecou e Deus ali prometeu, fez uma promessa, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E toda a história dali direciona para uma pessoa só. Toda a história centraliza para uma pessoa só: o Filho de Deus, Jesus, o Cristo.
Deus então está realizando esse plano maior no mundo. Qual seria? Reconectando pessoas que estavam desligadas dele, por meio de Jesus, reconectando novamente essas pessoas com Deus agora, através do sacrifício do Filho. O objetivo, a reflexão aqui em questão será então, percebermos se nós estamos atentos realmente ao que Deus está fazendo no mundo. E segundo será que eu estou disponível para servir com Deus nesse plano? Será que eu me encontro disponível para Deus, para que Ele me use nesse plano que Ele tem com pessoas? Por que digo isso? Porque eu tenho certeza que muitos estão vivendo uma vida centrada em si mesmo. Eu tenho certeza absoluta que muitos estão mais preocupados com seus próprios problemas, com suas próprias dificuldades, correndo atrás de suas próprias coisas, seus próprios objetivos. Vivem então sem essa ideia. A igreja tem se desligado dessa ideia. Que ideia é essa? Sem essa visão expandida para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Tudo parece normal. Tudo o que acontece parece normal. As coisas acontecem à nossa volta e nós tratamos numa normalidade total. Vivem dentro do seu próprio mundo e não conseguem ver o que Deus está fazendo fora dele. Por quê? Porque o homem está cada vez mais individualista. O homem está cada vez mais vivendo por si só. O que importa é ele, o que interessa é ele, e ele vai correr atrás dos objetivos dele. E eu posso afirmar para você que há um mundo maior que o nosso, e há um plano maior para o mundo. Qual é o nosso mundo? O nosso mundo é esse mundo que nós vivemos, é o que eu faço, o que eu busco, tudo isso centrado em mim mesmo. Mas fora desse mundo tão pequeno que nós vivemos, que é o nosso, há um plano de Deus muito maior. E Ele nos convida a fazer parte disso. Acredito que todos aqui, se não todos, porque agora as gerações vêm mudando cada vez mais, mas eu tenho um primo, e quando nós éramos crianças, ele morava do lado de uma fábrica que se enrolava linha naqueles cones de plástico de antigamente, nem sei se tem mais. Ou então cano de papelão, Nós brincávamos com cano de papelão, papelão de rolo de papel higiênico, e brincava de luneta. Ou então a simples brincadeira, das pessoas enrolarem. Quem aqui já não fez isso? E quando nós fazemos isso, nós enxergamos apenas aquilo em que os nossos olhos estão focados. E você não consegue ver mais nada. Se eu enrolar aqui o papel e focar em alguém, eu vou ver só ele, mas coisas ao redor dele vai estar acontecendo. Mas eu não vou conseguir enxergar. E é justamente isso que acontece conosco. Às vezes nós estamos centrados em nós, que nós não vemos o que está acontecendo no mundo e o que Ele deseja fazer através de nós, nós não conseguimos enxergar. A história de Isaías, o texto que lemos nessa noite é justamente isso. Um jovem nobre, Isaías vivia como em uma redoma de vidro, mas à medida que ele ia crescendo, ele ia conseguindo enxergar os problemas que rodeavam ele. A Assíria estava crescendo e cada vez mais oferecendo risco para o povo de Israel, de Judá, melhor dizendo. Reis como Sargão, rei da Síria, ou Senaqueribe, eram bem conhecidos, como nós conhecemos Fidel Castro,
Maduro, Alexandre de Moraes, não posso perder essa oportunidade. Esses reis eram considerados como essas pessoas. Nesse reino havia idolatria, havia superstição, havia imoralidade, e as pessoas cada vez mais se afastando de Deus. Os problemas da cidade, da nação, estavam cada vez mais se agravando. Nada diferente do nosso tempo. Mas aí você pode perguntar, e Isaías? Bom, Isaías, um certo dia, o mundo dele desabou. Desabou e Deus captou então a atenção dele. Nesse texto que nós lemos. E quando Deus captou a atenção dele, a visão dele expandiu para um plano maior de Deus. E nesta velha e atual narrativa, nós encontramos vários princípios espirituais para ajudarmos a tomar uma posição firme no plano de Deus para o mundo. E eu quero pensar alguns com vocês. A primeira coisa é que Deus usa circunstâncias para chamar a nossa atenção para Ele. O texto nos diz que no ano da morte do rei Uzias, justamente nesse ano, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando nós lemos esse texto, você pode me dizer se não é verdade. O que mais nos chama a atenção é a visão de Isaías. É os serafins, é a tenasta tocando no lábio. O que mais nos chama a atenção nesse texto é a revelação de Deus para Isaías, e nós não percebemos então, passamos por cima da circunstância que ocasionou isso. Qual era a circunstância? O rei de Judá havia morrido. O trono de Judá estava vazio. E foi justamente então essa circunstância, justamente essa situação que fez Isaías na terra enxergar no céu. Foi a circunstância que levou Isaías na terra olhar para o céu. E aqui tem muito a ver com o que foi dito certa feita por Charles Swindoll. As coisas que nos ferem fundo o coração é o que nos deixa mais sensíveis para as coisas de Deus. É aquilo que dói em nós. Não é normal nós olharmos para algo cruel, sentirmos uma dor, sentirmos até mesmo uma revolta, aborto, pedofilia, estupro, abuso. E nós olhamos dessa forma, sentimos uma dor, mas não gera em nós enxergar algo muito maior que nós poderíamos enxergar. As coisas que dói, que ferem o nosso coração, tem que nos conectar com as coisas relacionadas a Deus. É a compaixão dos necessitados que tem que gerar em nós uma autoridade, um desejo de anunciar no Evangelho que há um reino de justiça e igualdade. Quando nós olhamos essas coisas, quando nós olhamos para um casamento, famílias se destruindo, isso tem que gerar em nós um desejo de anunciar que Cristo é aquele que restaura a família. Nós não podemos olhar apenas como normalidade as coisas. Quando nós olhamos para um país que se diz que cresce o número de cristãos de forma bombástica, mas não há mudança, isso tem que gerar em nós um desejo de anunciar esse evangelho verdadeiro, onde a pessoa se arrependa e se quebrante para então impactar a sociedade. Quando as coisas nos doem,
É porque Deus está usando a circunstância para nos conectar com um plano maior que Ele tem para o mundo. Deus provoca a circunstância para nos conectar com Ele. A Covid não foi um acaso. A Covid-19 não veio por um acaso. A pergunta é: como que a igreja fez, agiu, qual atitude tomou, qual as obras que ela fez, o que ela pregou, nesse tempo, nesse momento da história que Deus nos colocou, exatamente nesse tempo. Como nós nos envolvemos no plano maior de Deus diante da Covid? A situação atual do Brasil, será que é para nós brigarmos ou enxergarmos e anunciarmos o plano maior de Deus para os povos? Deus usa as circunstâncias que acontecem ao nosso redor para nos trazer a ideia que há algo muito maior que às vezes eu não consigo enxergar. Eu assisti essa semana a série da Boate Kiss, e eles usaram atores relacionados, falando a história das famílias reais, né? Histórias verdadeiras, um grande sofrimento até hoje, e aí quando encerrou eu falei para a Gra, como será que foi e é ser pastor na cidade de Santa Maria? Porque nós temos que fazer uma leitura naquilo que está ao nosso redor e usar isso para conectar as pessoas com o plano maior de Deus, a salvação. Mas as pessoas estão centradas em si mesmo e não estão percebendo que as pessoas estão necessitadas, carentes, e Deus está usando todas essas circunstâncias para nós anunciarmos a palavra de Deus. Tratamos tudo com normalidade. Então toda circunstância é para chamar a nossa atenção para Deus e para seu plano no mundo. Reconectar pessoas com Ele. Segunda coisa é que Deus se revela de forma pessoal a nós para enxergarmos o plano dEle no mundo. Deus se revelou de forma pessoal primeiro a Isaías. Isaías está lá e de repente ele tem essa grande visão. Ele viu anjos que clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu. Então disse: ai de mim. Não é ai dos outros. Até ali, ai dos outros, mas quando chega capítulo 6, Isaías tem um encontro real com Deus, ele muda a sua fala e diz: ai de mim, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e os que estão lá fora não são diferentes de mim. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Esta é uma das principais etapas do processo de fazermos parte desse plano maior de Deus, o qual nós chamamos missão. Esse encontro real com Deus. Como você vai falar de Deus se você não teve um encontro real com Deus? Deus nos mostra a si mesmo. Ele começa nesse trabalho pessoal conosco. Primeiro Ele leva-nos às circunstâncias para voltarmos os olhos para Ele, e depois Ele mostra o seu caráter a nós, para mostrar então a necessidade que nós temos dEle. Foi isso nesse encontro. Isaías viu a necessidade, que ele não era melhor que ninguém. Ele era igual a todos, e ele precisava então de um Deus santo para o perdoar. Perceba o paralelismo que há. De um lado você tem Deus santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Do outro lado você tem: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros.
Deus, quando nos chama, Ele nos chama e nos mostra que nós não somos melhores que ninguém, porque todos nós estávamos destituídos, afastados da glória de Deus. Aqui não tem melhor que ninguém, aqui não tem ninguém diferente do outro, todo mundo pecador, todo mundo propenso para o lado errado. É que nós, indivíduos, estamos tão perdidos quanto os outros, e muitas vezes nós não enxergamos isso. Mas para fazer parte desse plano de Deus, esse plano maior, é esse encontro que vai gerar em nós essa necessidade de Deus, porque nesse encontro eu percebo que eu não sou melhor que ninguém e preciso de um Deus para me perdoar. E depois disso, e somente assim, podemos ser personagens de Deus nessa grande história no mundo, somente por meio da graça em Cristo Jesus. Não tente ser salvo pelas suas obras, porque quanto mais eu me encontro com Deus, mais vejo o quão pecador eu sou. Se envolver nessa história, ser personagem dessa história é um convite da graça para nós. Terceiro e último princípio: depois desse encontro, Deus expande nossa visão para o seu plano maior no mundo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quem há de ir por nós? Quer dizer, disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Perceba a palavra depois. Depois da circunstância levar Isaías ao templo, depois de Deus se revelar a ele, depois de ver o quanto Isaías precisava de Deus, Deus faz uma pergunta: quem há de ir por nós? A quem enviarei? A perspectiva de Deus é muito maior que a nossa. Os planos de Deus são maiores que o nosso. E enquanto nós estamos preocupados conosco mesmo, enquanto nós estamos centrados em nós, o plano de Deus é muito mais amplo. Ele envia pessoas a nós todos os dias. Todos os dias. Doentes espirituais, doentes emocionais, doentes nos relacionamentos, doentes fisicamente. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar que tudo isso faz parte do plano maior de Deus. Até aquele momento, Isaías viveu em um mundo muito limitado, em um mundo restrito. Até esse capítulo 6, Isaías estava preocupado apenas com o seu mundo. Mas após esse encontro com Deus, Deus ampliou a visão de Isaías para enxergar o mundo que havia fora do mundo dele. Tudo o que acontecia em volta dele. Jesus Cristo, Ele entrou na história e morreu por nós, perdoou os nossos pecados. Mas não foi só para isso. Ele nos chama para sermos personagens da história dele. Ele nos chama para nós atuarmos na história que Ele está realizando no mundo, reconectando pessoas com o Pai. Jesus Cristo, Ele nos chamou pelo nosso nome. E nós tivemos esse encontro impactante com Deus, que você chegou através do Espírito Santo ao arrependimento
e você disse: ai de mim, porque eu não sou melhor que ninguém. Ai de mim, sou pecador. A pergunta de Deus é: tá, e agora quem há de ir por nós? A quem enviarei? Os únicos que vão são pessoas que têm uma visão ampla, que Deus está agindo no mundo. Os únicos que vão são as pessoas que não estão centradas em si mesmo. Os únicos que vão são as pessoas que entenderam que Jesus me chama para uma missão, e eu estou em missão no mundo, não importa onde eu estiver. E Deus nos convida hoje a fazermos parte dessa história com Ele, a nos envolvermos nessa história com Ele. A questão é se nós estamos atentos a tudo que está acontecendo em um mundo fora do nosso. Será que nós estamos percebendo ou estamos tratando tudo como normalidade? Para refletir e praticar a circunstância e todos os acontecimentos são para chamar a nossa atenção. Deus faz com que coisas aconteçam diariamente, chamando a tua atenção para que você perceba. Para que você perceba que Ele está agindo no mundo. As circunstâncias são um megafone de Deus gritando para você: ei, fique atento. Ei, não é só domingo, das 6 às 7:30. As coisas acontecem fora daqui. E Deus então provoca que circunstâncias aconteçam para chamar a nossa atenção. E as pessoas vivem uma vida religiosamente de domingo à noite ou de quarta. Faz parte, mas Deus nos chama para um plano maior que isso, para estarmos atentos a tudo que está acontecendo. Quais são as dificuldades que nos cercam? No que eu posso servir no meu trabalho aquelas pessoas? O que acontece comigo diariamente e eu não estou prestando atenção? A revelação pessoal de Deus a nós é para nos comover que os outros também precisam o conhecer. Jesus chamou os discípulos: vem e segue-me. E eles seguiram. Mas a partir de um tempo eles começaram a ficar angustiados, porque a partida de Jesus, Jesus vinha anunciando a sua partida. E Jesus falou: ei, não se turba o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E mais para frente Jesus diz: ide, ensinai, ide, fazei discípulos. Não para aqui. Eu tenho uma história maior para o mundo, e você precisa se envolver nessa história. Você precisa compartilhar o amor de Deus que você recebeu. Você foi chamado para compartilhar esse amor a outras pessoas. Ontem, eu e uns amigos meus fomos pedalar, e um pastor amigo meu estava me contando que ele recebeu um link de um conhecido, onde esse conhecido é coach. E ele entrou no Zoom, então, é um curso, despertando a criança que há em ti. E ontem ele entrou. E entrou já falando: nós não falamos de religião, não falamos de nada.
Mas vamos aguardar 5 minutos que daqui a pouco as pessoas vão entrar. E ele falou que tanta pessoa entrou, e foi entrando, e foi entrando, e foi entrando. Ele falou, Robert, o que eu ouvi lá, coisas absurdas. Absurdas. E sabe quanto que eles pagaram pelo curso, Robert? R$7.000. Eu pensei comigo, a gente tem a palavra de Deus. Nós temos o amor de Deus derramado em nossos corações. Deus se revelou a nós. E nós não conseguimos compartilhar esse amor. Algo está errado. Algo está errado. Deus nos chamou para compartilharmos aquilo que recebemos dele. Amplie sua visão para o plano maior de Deus. Esteja atento a tudo que acontece no mundo fora do seu. Meus irmãos, quantas pessoas você tem contato por dia? Tá bom, não é por dia. Quantas pessoas você tem contato na semana? Tá bom. Quantas pessoas você tem contato no mês? Quantas pessoas você tem contato? E essas pessoas eu tenho certeza que ela não é diferente de ninguém. Tem problema. Tem problema. Alguns maiores, outros menores, mas tem. Quantas pessoas você tem? E quando você está ali e se encontra com uma dessas pessoas, é uma história que Deus quer que essa história agora entre na história dele, para viver a história dele que ele tem para o mundo. Então, quando nós olhamos dessa forma, mudamos essa chave, eu começo a entender que um cliente não é apenas um cliente, é alguém que Deus colocou para que eu possa compartilhar o plano maior que ele tem. Quando alguém deita lá na maca, lá, como é que chama? É maca? Para fazer os cílios, não é apenas um cliente, é uma pessoa que Deus colocou ali para eu falar do plano maior que Deus tem com ele. Vanessa está lá na sala de aula, não é apenas crianças, são crianças que Deus colocou com ela para que ela compartilhe o plano maior de Deus. Irmã Neilda faz unha, né, irmã Neilda? Quando chega uma cliente, não é apenas uma cliente fazendo unha, mas é alguém que Deus mandou naquele dia para compartilhar o plano maior que Ele tem. E nós vivemos centrados em nós mesmos e não conseguimos enxergar essas coisas. Nós precisamos mudar a chave e anunciar as boas novas de salvação. Jesus, 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 Ele é a resposta e a solução para o mundo em crise. Jesus, Jesus. Que nessa noite não seja mais uma mensagem sobre missão, não seja mais uma mensagem de anunciar, mas seja uma mensagem que venha produzir efeito e atitude em nós, porque não tem nada novo, nós sabemos, mas nesta noite Deus chama a nossa atenção, para que venha cair a ficha novamente e venha entender que nós não podemos ficar sem anunciar esse Evangelho de Cristo Jesus. O mundo está em crise, a resposta é o Evangelho, é a resposta para tudo. Eu quero orar com você nessa noite, pedir que você feche seus olhos. Deus,
O Senhor tem um plano maior para o mundo, Deus. E quantas vezes nós estamos centrados em nós mesmos? Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe o nosso pecado de omissão. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, mover em meu coração, que quando uma pessoa estiver comigo, que eu venha entender que é uma história ali que o Senhor quer colocar dentro da sua história. Que o Senhor venha, Senhor, através do Teu Espírito, me dá essa visão mais ampla de tudo que acontece no mundo ao meu redor, de tudo que acontece na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no meu trabalho, no meu curso, na escola, que tudo que acontece é ali, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha mover o meu coração, que eu possa entender que o Senhor está usando aquilo para chamar a minha atenção e me conectar com um plano maior que o Senhor tem. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, nesta noite deixo todo o meu pecado de centralizar as coisas somente para mim, meu pecado de egoísmo, meu pecado de omissão por não compartilhar essa palavra maravilhosa. Eu deixo, Senhor, aos pés da cruz nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.